vocês! Eu amo o Miller, eu amo o Flávio Prado, eu amo você, nosso telespectador, eu amo os meus camerasmans maravilhosos aqui, equipe de estúdio. E sextou, galera! Muito amor hoje aqui no Gazeta Esportiva. Boa noite, Miller. Boa noite, Michele. Eu amo o Miller, ele já ficou em pânico. Não é pra senhora, sua esposa, ficar com ciúmes. Linda Joyce. Boa noite, Flávio. Boa noite. Nem a senhora digníssima, mas a gente adora o que faz e a gente faz com muito carinho, especialmente para você aí de casa. Boa noite para todo mundo que está com a gente firme e forte aqui acompanhando mais um Gazeta Esportiva. O programa de hoje está muito bacana, tem coisa muito legal, mas antes, confira essas dicas. E a gente está de volta com a nossa enquete do dia. E a pergunta que nós fazemos para vocês aí do outro lado da nossa telinha e também a nossa dupla de comentaristas é a seguinte: o Corinthians consegue vencer o Flamengo no domingo e espantar essa crise que ronda o time? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com, vote lá na enquete para a gente contabilizar a sua participação. Hashtag Gazeta Esportiva, que a gente vai colocar o seu comentário aqui no programa com a sua fotinho lá no Twitter. E o WhatsApp, manda aqui, ó, 99479-1633. 99479-1633. Manda o seu vídeo, grava com o celular deitado, acende a luz, se arruma e faz 10 segundinhos de vídeo, beleza? Miller e Flávio. Flávio, vou começar por você. O que você acha? Dá para vencer o Flamengo e espantar essa crise? Acho que não. Se ganhar, espanta bem, né? E talvez jogue uma crise pro Flamengo, que outra coisa lá, o Português brigou com o Arão brigou com o Gabigol, foi uma zoeira lá. Mas não acredito, não. O Corinthians não está jogando bola para merecer esse tipo de confiança e o Flamengo está jogando muita bola. Ontem até vacilou, mas está jogando muita bola. E aí, Miller? São as duas vertentes, né, Michele? Flavito. O Flamengo, que tem uma regularidade muito grande no campeonato, e o Corinthians, que não vence 7 partidas e não joga bem, né? O Corinthians joga totalmente retrancado. Agora, vai vencer no Maracanã? Para mim, não vence. Por quê? Porque no Maracanã o campo é grande e os times que vão lá, eles querem só se defender. E no Maracanã não dá para se defender, o campo é muito grande, tem muito espaço. Se não se prontificar a jogar, vai levar um chocolate. CSA, né? CSA jogou. Exatamente. Ah, entendi. Então, se o Corinthians ficar no estilo dele, do estilo do Carille, leva um sacode. Vai tomar um sacode. Porque o campo é grande, não dá pra você recuar todo, só se defender. Porque o campo é grande, tem muito espaço para os jogadores do Flamengo. Agora, se prontificar, atacar como fez o São Paulo, como fez o CSA, aí sim tem uma pequena chance de conseguir pelo menos um empate. Beleza. Bom, então a gente quer saber a sua opinião. Tem clima pro Carille continuar no Corinthians ainda? Olha, a gente fez essa enquete ontem aqui e o Carille respondeu a nossa enquete hoje na entrevista coletiva. Daqui a pouquinho você vai conferir. O que vocês acham? Olha, eu não frequento o Corinthians, mas todo mundo fala que a coisa tá pegando e tal, né? Azedando. Tá pegando. Agora, até trocar de técnico agora é uma grande besteira. Não vai resolver nada na vida do Corinthians. Final do ano, talvez eles sentem, conversem, é um contrato em vigência, né? Eu acho que trocar agora seria uma grande besteira. Não vai mudar em nada na vida do Corinthians. Miller. Exatamente. Eu gosto muito do Carille, sou suspeito para falar dele. Também. Né? Então, ele é um bom treinador, atual tricampeão paulista. A fase não tá boa? Não tá, mas ele é o menos culpado. Os maiores culpados são os jogadores dentro de campo que não estão jogando nada. Eles são os verdadeiros culpados. Carille não. O Carille, ele escala o time, coloca o time pra frente. Só que na praticidade, os jogadores não correspondem àquilo que o treinador está pedindo. Bom, diante de pouco mais de 5 mil torcedores, o Santos conseguiu mais uma vitória jogando na Vila Belmiro. A partida foi morna, mas o técnico Jorge Sampaoli esquentou o clima nos vestiários, lançando mais dúvidas sobre a sequência do trabalho dele no Peixe. A primeira chance clara de gol foi do Bahia, com Gilberto colocando o Everson para trabalhar logo aos 5 minutos. Mas depois disso, quem trabalhou mesmo foi o goleiro Douglas, que salvou o tricolor baiano no chute forte de Soteldo e no tapa de Jorge por cobertura. No rebote, Eduardo Sacha isolou. O atacante do Santos, aliás, já tinha feito dele aos 17 minutos após uma confusão na área do Bahia, mas o VAR entrou em cena e marcou impedimento no lance. Carlos Sanches, na bola parada, ainda cobrou falta com muito perigo, mas a primeira etapa terminou com o placar no 0. A segunda começou com uma lambança da defesa do Bahia logo aos 7 minutos. Marinho aproveitou, invadiu a área e sofreu pênalti.
que o uruguaio Carlos Sanches converteu com categoria. O Bahia até comemorou o gol de empate após essa bonita finalização do zagueiro Juninho. Mas o VAR, de novo ele, apareceu e apontou o impedimento de Moisés no lance. Gol anulado e placar mantido. 1-0 para a festa de um público modesto no Urbano Caldeira, pouco mais de 5.000 torcedores. Foi a 4ª vitória seguida do Santos jogando aqui na Vila Belmiro e a equipe segue na 3ª colocação isolada do Campeonato Brasileiro. Mas fora das 4 linhas, o clima segue quente, tenso nos bastidores do clube. Tanto é que Jorge Sampaoli, mais uma vez, diz que seu futuro está indefinido. Hay una realidad que es que como persona física me encantaría estar acá. O sea, como persona, vivir en Santos fue lo mejor que me pasó a mí. Me siento muy bien acá. Después está lo profesional. Yo no puedo, tampoco quiero que se le engañe a la gente. Me presentaron un proyecto con algunas dificultades para el año próximo, pero no tengo claro si a lo mejor el club tiene la posibilidad de generar recursos como para hacer que esta campaña, que ha sido para mí excelente, se transforme en la búsqueda del campeonato el año próximo. Pero... Por que eles não sentam e conversam? Ele, sei lá, o presidente Pérez, o Paulo Autuori e resolvem. Sabe o que acontece, Michele, Flavito? O Paulo Autuori já disse numa entrevista essa semana, né, que o Santos não vai fazer grandes contratações. Sim. Quer dizer, então ele está dizendo assim, Sampaoli, você pode ir embora porque o projeto, como o Sampaoli bem fala, né, o tal projeto que o Santos apresentou para ele, não vai ser executado também o ano que vem. Então significa que o Sampaoli, ele está dizendo assim, a pessoa física ama Santos, mas a pessoa profissional deixou de amar. Não é não, Tolito? Mais ou menos isso, né? Então, precisa ver que projeto foi apresentado. A gente sabe que quem tem grana no futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo, qualquer outro clube que você imagina, será que ele não estava informado sobre isso? Outra coisa, tem uma coisa que eu não me conformei até agora, é a fortuna que o Santos gastou na contratação do Cueva. Isso é culpa do Sampaoli. Não foi ele que mandou. Foi. Exatamente. Ele não pediu, encheu a paciência, reclamou, queria, disse que ia substituir quem? O Bruno Henrique, né? O Lucas Lima, ele falou, acho que foi o Lucas Lima. Enfim, ele começou a falar. Ele falou que precisava de um meia, que o Cuevas era o melhor cara, meia. Então, exatamente. O Santos tem vai ter Que situação. pagar uma fortuna para fazer isso. A impressão que eu tenho é que ele está querendo ir embora. E aí, óbvio que, né, contesta daqui, reclama de lá. Tem uma multa, que cai pela metade, pagando a multa, normal, você cumpre o contrato. O Santos, ele tem uma grande vantagem, Miller, sobre qualquer outro time. Ninguém faz falta no Santos. A partir do momento que o Pelé saiu e o Santos continuou, tinha uma brincadeira de torcida, eles ficaram muito cantando, Pelé parou, o Santos acabou. Não acabou. Então, a partir daí, gente, qualquer um que sair, eu acho que é legal ter o São Paulo trabalhando aqui, eu gosto do trabalho dele, sou fã dele, tá tudo certo. Mas, se ele vai esperar a fortuna do Santos, não vai ter. Não. E se ele acha que não dá para trabalhar assim, hasta logo, né? Não tem muito. Exatamente. E o Flamengo multa e vai embora. E o Flamengo ele tem que pagar. Exatamente. Paga Paga a multa e vai a multa embora. e sai, ué, não tem jeito. O Flamengo quis o São Paulo, ele não quis ir, lembra? O Flamengo queria o São Paulo. Queria, né? Então. Ele não quis ir. Bom, a gente vai falar do Flamengo agora. Aleluia, hein? Depois de uma sequência de 6 vitórias consecutivas, o Flamengo tropeçou ontem diante do Goiás, no Serra Dourada, e ficou só no empate. O resultado deu um pouquinho mais de esperança para o torcedor palmeirense. Parecia mais uma noite normal para o Flamengo. Começou pressionando o Goiás no Serra Dourada e por pouco não marcou com Mari e Gabriel. Tudo seguiu como de costume. Rodrigo Caio cabeceou, Tadeu pegou e na sobra teve gol do Gabigol. Flamengo 1, Goiás 0. No que parecia um replay, Everton Ribeiro cobrou escanteio exatamente no mesmo local. Mas dessa vez Bruno Henrique usou a cabeça e Rodrigo Caio o pé para marcar. 2-0. Só que o Goiás mudou o script. Michael recebeu no fundo e cruzou para Rafael Moura. O He-Man mandou para a rede. Flamengo 2, Goiás 1. Estou muito feliz, eu não tenho que provar nada para ninguém, eu só tenho que desfrutar dos meus últimos anos de carreira. E jogar um jogo maravilhoso como esse, com estádio lotado, com Serra Dourada. Com essa pancada de longe, Rafael Vaz quase empatou.
O goleirão César, substituto do machucado Diego Alves, deve ter ficado atordoado, porque fez besteira e foi expulso. Com um jogador a mais em campo, o Goiás chegou ao empate aos 49 do segundo tempo. Rafael Vaz lançou o Michael, que bateu na saída de Gabriel Batista. Goiás 2, Flamengo 2. 20 jogos que a equipa não perde. Claro que nós sentimos que hoje perdemos 2 pontos aqui, mas também contabilizamos, é um facto, contabilizamos 1 ponto e, portanto, faltando 9 jornadas, todos os pontos são importantes. Claro que queríamos ir daqui com os 3 pontos, porque face ao que aconteceu no jogo e como o jogo estava, tudo indicava isso, mas só que o futebol nem sempre a gente consegue o controlar. Precisamos lamber as feridas, domingo já temos mais um jogo importante e a gente precisa estar forte para que a gente possa fazer uma grande partida. Ô Miller, o empatar em Goiás não é nenhuma tragédia. O problema é que estava 2-0, o jogo estava resolvido, e o que me chamou a atenção foram as reações depois do jogo. Não sei se você viu, mas o Gabigol sai discutindo com o Arão, e aí um ameaça o outro, aí o português entra, toma claramente o partido do Arão, o tiro, não dá para saber, a gente está vendo de longe. Se isso morreu lá em cima, no campo, beleza, vida que segue. Quando ele fala assim, podia ganhar 3, mas ganhamos 1, ok. Faltam 9 rodadas, 8 pontos, é muita coisa para tirar de um time com o nível de jogo do Flamengo. Ou seja, se morreu ali, ok. Se não, aí a coisa pode pegar. Olha, Flavio, eu vi o jogo ontem também. O Flamengo jogou praticamente 20 minutos, né? Onde ele fez os 2 gols e depois administrou o resultado e nunca imaginou que o Goiás poderia reagir. Interessante, o Goiás começou a reagir a partir da expulsão do goleiro do Flamengo. Aí o Goiás foi para cima, fez prevalecer a categoria do Rony, né? Do Michael, e empatou o jogo, Michele. Então acho que eu não vejo nenhuma tragédia. O Flamengo ganhou 1 ponto, como disse o Jesus. É muito difícil. O Palmeiras tem que fazer essa conta. Ganhar aqui do Flamengo fica menos 5. Só que tem que torcer para um tropeço do Flamengo nas outras rodadas. Mas não é impossível. Não é impossível, não é. Isso aí, aí, quando estava 2-0 ontem, eu falei, bom, não deu. Quando empatou, você fala, bom, vamos imaginar uma situação, vai. O Palmeiras joga com o Ceará, um jogo mais fácil do que o do Flamengo. O Palmeiras ganha. Se o Corinthians trouxer qualquer coisa do Rio... Corinthians 1-0 para cento do Flamengo. Não, ou empata. Não, vai ganhar. Aí, cai caramba, 6. Agora, eu tô morrendo de rir, porque eu tô querendo ver, tô vendo a cara dos meus amigos palmeirenses, pedindo camisa do Corinthians emprestado, não sei o quê. Tem a camisa do Corinthians emprestada? Vai ter que torcer, né? Vai torcer feito louco. Gazeta Esportiva, você palmeirense vai torcer pro Corinthians domingo contra o Flamengo? Porque tem que torcer. Tem. Então, quero saber, a gente vai colocar esse comentário ao vivo aqui, hashtag Gazeta Esportiva. Você, palmeirense, vai torcer pro Corinthians domingo contra o Flamengo? Pode escrever que a gente põe seu comentário aí. Agora, vou ensinar pra vocês como é que faz assim, Timão, Agora, Flavito, Michele, tem uma coisa interessante. Todo mundo sabe que o Gabigol, em termos de relacionamento, ele é ruim. Ele é um jogador muito individualista nesse sentido, né? Até porque ele é introspectivo. Então, aquela briga lá ficou ali mesmo, daqui a pouco um desculpa com o outro no vestiário, é uma coisa normal. Ele é o que namora. Já tem aí, ó, o palmeirense vai torcer pro Corinthians no domingo, hashtag Gazeta Esportiva. Põe nas redes sociais que eu quero saber. Vai ter que torcer. Ele namora a irmã do Neymar, né? Isso. Acho que sim, né? Acho que é. Bom, olha, tá chegando o dia da maior premiação do futebol brasileiro. Nosso troféu Mesa Redonda, que vai premiar os melhores do ano, os grandes destaques do ano. Votações estão abertas, queremos o seu voto, vai lá, troféumesaredonda.com.br. Estamos falando do Oscar do futebol brasileiro e claro que estamos falando da maravilhosa Lux Color, que estará com a gente mais uma vez, deixando mais colorido o nosso troféu Mesa Redonda. Lux Color, a tinta da pintura inteligente que eu uso e a Michele usa também. Com certeza. Olha, a gente vai falar agora de uma lenda viva do nosso esporte. Na semana passada, o Conselho Mundial de Boxe fez justiça e reconheceu o cinturão de peso galo do nosso personagem conquistado em 1960. Com essa vitória, ele se tornou tricampeão mundial e hoje, aos 84 anos, sofre com as mazelas da nobre arte, mas se lembra com ternura da família e dos tempos de glória. Está liquidado o combate. Só existe um campeão mundial.
Eu sou o Éder Joffre, uma lenda viva. Eu sou Antônio Oliveira, sou genro do Éder. Vou ajudar um pouco ele a falar aqui. Foi diagnosticado a encefalopatia. É de trauma, então no caso dele, eles colocam na conta do boxe. Foi um treinador de primeira linha. O nome do seu pai? José Aristides Joffre. E você, Éder, imaginava, quando garotinho, alcançar o sucesso que você alcançou? Tinha certeza. Eu era muito bom. No que você era melhor do que os outros? Na técnica. Na técnica eu era melhor. É o único brasileiro no Hall da Fama. Faz 43 anos que ele parou de lutar, mas ele ocupa, entre todas as categorias, ele ocupa a 42ª posição, ele é o 42. O Mike Tyson, 75. Mike Tyson já falou algumas vezes que se inspirou no Éder Joffre, na capacidade agressiva do Éder lutar. Como é que você se sentiu quando ouviu essa declaração do Mike Tyson? Eu só podia me sentir bem. Você se lembra quando você perdeu pro Arada lá no Japão? Fighting Arada. É, o Fighting Arada. Porque pelo menos a primeira luta lá você ganhou, mas deram a vitória para ele, né? Fiquei muito chateado. Muito chateado. Ele esperava que um dia ele iria perder, mas ele esperava perder de uma forma honesta, não da forma que foi feito lá no Japão, né? Porque naquela época lá, era um juiz do ringue que dava a pontuação. E o juiz do ringue era neutro, e os outros dois jurados eram japoneses. E o juiz do ringue deu a vitória para ele. E os dois jurados que eram japoneses deu a vitória para ele. Então não foi uma decisão unânime. E, inclusive, teve até uma parte da plateia lá na época que chegou a vaiar a decisão dos juízes. Os caras te roubaram, então, Éder Joffre. Meteram a mão no você, pô. Foi verdade. Foi o maior nocaute que você teve na sua vida, a morte do seu pai ou a morte da sua esposa? Foi a morte do meu próprio pai. Uma vez ele confidenciou para mim que quando ele recebia homenagens assim, ele não achava muito justo, porque ele achava que o pai dele tinha que estar sempre do lado dele, né? Porque a importância do pai dele ele compara que foi igual à importância dele, né? Depois da morte do pai, ele ainda lutou mais 2 anos. Mas aí era o irmão dele que subia no ringue com ele, o Dogo Alberto. O irmão veio a falecer também. O pai faleceu em 74 e o irmão faleceu em 76, foi quando ele parou de lutar. Aí deu, né? Bateu uma emoção, com certeza, não é, Dona? Duas perdas. Falou do pai, pega no calcanhar de Aquiles. O homem que incentivou o Éder, o homem que treinou o Éder, o homem que colocou o Éder como campeão do mundo, abraça o seu filho. De arrepiar, hein? O Éder foi um dos maiores atletas brasileiros de todos os tempos, de todos os tempos. E foi uma época que o Brasil estava muito feliz, né? Porque tinha a Marista Bueno no tênis, tinha o Pelé e tinha o Éder Joffre. Nossa. Foi um momento, anos 60, final dos anos 50, começo dos anos 60. E essa luta do Arada, a primeira luta foi esquisita mesmo. Depois teve uma revanche, aí o Arada ganhou mesmo. Mas na primeira, quando ele perdeu o título, foi uma luta muito estranha. Foi muito esquisita. O juiz era japonês. Então, era assim mesmo, né? Você lutava no lugar. Japonês, era tudo isso que foi muito esquisito. Rouba. De qualquer forma, o Éder parou depois, né? E voltou como pena e ganhou também de um cara chamado José Legrá.
trouxe aqui para o Brasil, ganhou, e aí ele parou de uma vez. Um cara, um ser humano espetacular. A gente se emocionou muito quando trouxe aqui na entrega do troféu Mesa Redonda, todo mundo levantou para aplaudi-lo. Realmente um ser humano espetacular e um atleta fabuloso, um dos maiores que o Brasil já teve. Eu achei legal, Michele e Flavito, a homenagem. Demorou, mas eles fizeram com o Éder Joffre em vida, né? Que geralmente aqui em São Paulo, no Brasil, homenageia os nossos ídolos quando morrem, né? E esse quadro nosso tem justamente essa ideia, Lendas Vivas do Esporte, de homenagear essas lendas que estão vivas, né? Enquanto estão vivos aí, porque eles merecem sempre ser lembrados e reverenciados. A reportagem na íntegra sobre o Éder Joffre, você confere lá no site gazetesportiva.com. Tem uma reportagem lá de mais ou menos 11, 13 minutos, tá bem legal. E se depender da mulherada boa de briga, o legado de Éder Joffre vai continuar dando frutos, inclusive no boxe feminino. Veja aí com a Giovana Duarte. Oh, make me over. I'm all I wanna be. O bairro do Ipiranga, em São Paulo, recebeu o primeiro evento nacional de boxe feminino. Idealizado pela multicampeã Lauren Capesse, o Pink Punch contou com comida, presença de figuras públicas e, claro, muita luta. Eu sempre tive a ideia de trazer algo feminino pro esporte, eu sempre senti falta disso. Então eu trago um ringue rosa, trago as atletas bem arrumadas, trazendo bem esse lado feminino das atletas, mostrando isso. Mas a luta principal aqui é fora do ringue. A intenção é valorizar o esporte e dar maior visibilidade para o boxe feminino. Muito apoio, a gente precisa de patrocinadores, a gente precisa da TV em cima, a gente precisa da mídia no geral. Todo esporte feminino, né, a gente demora um pouquinho mais para chegar ali, galgar o que os homens recebem de primeira mão, assim. Falta de incentivo, né? Então a ideia de fazer o Pink Punch é justamente trazer tudo isso somente para as mulheres. My turn. A paixão pela modalidade faz com que a esperança seja algo em comum entre diferentes gerações. A vencedora da primeira luta, boxe amador feminino do Pink Punch 2019 é Maria Eduarda! Esse evento é muito importante porque ele preferencia as mulheres, né? O Outubro Rosa é um evento muito importante, muito grande, o primeiro de muitos, eu espero. O boxe feminino é muito descriminalizado, então são poucos os eventos que acontecem. Então quando acontecem, não são um evento igual esse daqui, é algo bem feminino, então é algo que está priorizando bastante as mulheres. Chegou a vez do nosso giro de notícias, vamos embora. Começamos falando de um retorno ao mundo do futebol. Edinho, filho do Rei Pelé, está de volta ao Santos como novo coordenador técnico e de desenvolvimento do clube. De acordo com a diretoria santista, Edinho chega para trabalhar principalmente com as categorias de base, atuando ao lado de Renato, ídolo do Peixe. Só tem a foto do Renato hoje, a gente está falando do Edinho, né? O Edinho cumpre pena em regime aberto por tráfico de drogas. Que bom, um recomeço para ele, né? Sem dúvida, e volta fazendo aquilo que ele sabe, que é trabalhar com futebol, na casa dele, que é o Santos. Então, excelente. Edinho, bem-vindo. Tomara que tudo corra bem daqui para frente na sua vida. Após o empate entre Flamengo e Goiás, Helênio Rodrigues Cardoso, filho, se envolveu em uma confusão na saída do estádio Serra Dourada. Ele foi baleado, gente. Não resistiu aos ferimentos e faleceu. Olha que tristeza. Testemunhas indicam que a vítima abordou um grupo de flamenguistas no estacionamento, exigindo que eles tirassem as camisas. Uma das pessoas abordadas se apresentou como policial, sacou uma arma e acabou efetuando o disparo que matou o Helênio. O autor do tiro aguardou a chegada do policiamento e se apresentou à central de flagrantes, alegando legítima defesa. Plínio Davi Denés Filho, mais conhecido como Maninho, não é mais presidente da Chapecoense. O dirigente estava afastado desde agosto e renunciou na noite desta quinta-feira. Paulo Magro, que era vice-presidente administrativo, assumiu o cargo.
Segundo o jornal Esporte, o argentino Javier Mascherano pode estar trocando a China pelos Estados Unidos. O veterano de 35 anos tem contrato até o final deste ano com o eBay Fortune e já teria sido procurado pelo Inter Miami, equipe que tem David Beckham como um dos proprietários. Uma troca boa, né? Bom, claro. Galera, inscrições para a 95ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre estão aí abertas. Reta final, tem que correr lá, número de participantes limitados. Então, agora é reta final de inscrição mesmo. Entre no site sãosilvestre.com.br, preencha a ficha, siga as instruções e vem correr com a gente, tá? Bom, agora eu vou ficar de pé porque a gente vai voltar a falar da próxima rodada do Brasileirão, começando pelo São Paulo, que amanhã pega a Chapecoense às 9 da noite lá na Arena Condá. Só para variar, o técnico Fernando Diniz comandou uma atividade fechada nesta manhã no centro de treinamento da Barra Funda. O Lisieiro foi poupado no clássico, né, contra o Palmeiras, mais uma vez não foi relacionado, vai seguir se recuperando de um desgaste muscular. Desse modo, a tendência é que o tricolor repita a escalação que começou o choque rei da última quarta-feira. Miller, o Pato ainda merece uma chance no time titular ou ele deve dar lugar para o Raniel? Olha, Michele, eu acho que o Pato merecia um banco de reservas. Por quê? Não pelo talento que ele tem, e sim pelo mau futebol que ele tem apresentado nas últimas partidas pelo São Paulo. O Pablo, para você ter uma ideia, o Pablo machucou bastante esse ano, mas o Pablo, todas as vezes que ele volta, ele faz gols. E diferente do Pato. Quer dizer, na minha época, o Flavito lembra? A gente, quando estava mal tecnicamente, que a gente falava? Ó, tão mal fisicamente, tecnicamente, vamos pelo menos dar carrinho, né? Pelo menos a parte física tem que prevalecer. Alguma coisa tinha que estar boa. Exatamente. Ele parece que está de mal com o futebol, está de mal com a vida, quer dizer, ele não consegue. Qualquer bola dividida ele perde, você pode ver. É um jogador forte sem força, quer dizer, na praticidade, Flavito, ele não consegue desenvolver o seu futebol. Em cima disso mesmo, eu tenho sentido o Pato fragilizado, né? Ele, a técnica dele é espetacular, óbvio, a gente sabe disso. Mas ele perde divididas, ele não consegue chegar nas bolas, e é estranho isso, né? Será que falta confiança para ele? Talvez, né? Sei lá, é porque não é Olha, possível. mas que essa confiança está faltando há muitos anos. Até porque, desde quando ele saiu do Milan, que ele foi bem numa Champions, lá uma temporada ele foi bem no Milan, de lá para cá ele não joga mais futebol. O primeiro ano no São Paulo dele foi bom. Essa com o Osório. Com o Osório ele foi artilheiro da temporada. Bem. Ele foi muito bem. Exatamente. No Corinthians ele foi mal, foi bem no São Paulo. Quando ele saiu do São Paulo, ficou lá na China, voltou de lá para cá. Bom, o Santos já está pensando no confronto deste domingo contra o Botafogo na Vila, mas o assunto do dia no CT Rei Pelé foi a possível saída de um dos jogadores de confiança do técnico Sampaoli. O Santos vive problemas financeiros e tem Lucas Veríssimo como principal produto na vitrine. E a saída do zagueiro deve ser facilitada após parceria dos seus empresários com Frederico Pastorello, um renomado agente italiano. Cara, eu conheci ele pessoalmente, é um cara super gente boa, esteve presente nesse jogo, é um cara renomado, como você falou, ele fez uma parceria com o meu empresário. Estou aguardando, estou fazendo o meu dentro de campo, tenho certeza que as coisas vão acontecer naturalmente. O presidente José Carlos Pérez conversou com o Veríssimo recentemente e revelou o desejo de renovar com o zagueiro em caso de melhora no caixa do clube. A tendência, porém, é de precisar vender o jogador, que é titular absoluto com o Jorge Sampaoli. Eu tive uma conversa com o presidente, onde ele falou o desejo de fazer uma extensão do contrato. A gente está analisando, porque ele também fala que o clube precisa de fundo, porque o ano que vem precisa, e caso não venha de investidores, tem que entrar de alguma maneira, e essa maneira é atletas. E hoje ele vê eu como um valor bom para o clube, e talvez possa acabar acontecendo. E eu falei para ele, eu estou à disposição, o que eu quero é ajudar, tanto dentro de campo, e se eu puder também ajudar fora de campo, estou à disposição. Lucas Veríssimo tem contrato até 2022 e foi procurado por vários clubes europeus nos últimos 2 anos. O Santos quer pelo menos 44 milhões de reais para vender o zagueiro a partir de dezembro, quando reabre a janela internacional de transferências. O Santos se reapresentou nesta sexta no CT Rei Pelé após vencer o Bahia por 1-0. Os reservas trabalharam no gramado e os titulares ficaram na academia. Diego Pituca, com dores no tornozelo esquerdo, e Vitor Ferraz,
Com virose, são dúvidas para a partida contra o Botafogo, domingo, novamente na Vila Belmiro. Alisson, que está suspenso, é desfalque certo para Sampaoli. Claro que nós estamos falando de futebol, né? 44 milhões arrumaria a vida de todos nós e mais alguns, não tem nenhum problema. Só que nós estamos falando de futebol. E para a Europa, dá o quê? Dá 10 milhões de 10 euros? milhões de euros. É um valor um valor bastante palatável até para equipes menores. Para a Europa não é nada. Nada. E é um baita no jogador, né? Grande jogador, Lucas Veríssimo, hein? Esse joga muita bola, Michele. Agora, 44 milhões para o Santos vai dar uma resfriada. Também vai dar uma aliviada boa. Vale 44 milhões? Ele é muito bom jogador. Que bom. Se o Miller falou, então, Flávio falou, tá falado. Olha, o Palmeiras ganhou um ânimo extra com o empate do domingo na última rodada do campeonato. Para a esperança não dar lugar à frustração, bater o Ceará amanhã no Allianz Parque é fundamental. 50 tons de verde. Ou mais, o verde da esperança. Esperança que cresce aqui no Palmeiras, na academia de futebol, depois dos resultados da combinação excelente dessa última rodada do Campeonato Brasileiro. A distância do Verdão, que é o vice colocado, para o Flamengo, líder isolado, caiu para 8 pontos. O Palmeiras deu aquela pancada, sapatada no São Paulo na quarta-feira, goleada por 3-0. O Mengo vacilou no Serra Dourada com o Goiás ontem à noite, ficou no empate, portanto a distância agora é de 8 pontos. O Palmeiras joga sábado, o Flamengo domingo. O jogo do Palmeiras é no Allianz Parque, pertinho aqui da Academia de Futebol, contra o Ceará. O Flamengo recebe o Corinthians domingo no Maracanã, e aí mais uma vez os caminhos de Corinthians e Palmeiras, rivais, se cruzando de uma certa forma. O Corinthians pode ajudar o Palmeiras se tirar pontos do Flamengo nesse final de semana. O técnico Mano Menezes, o pessoal aqui ainda sonhando com essa possibilidade de título, pode repetir a escalação que ganhou do São Paulo, que começou jogando na quarta-feira passada. Portanto, o Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, aí na zaga tem o Gomes, tem o Vitor Hugo e também o Barbosa na lateral esquerda, no meio-campo Felipe Melo de volantão, Bruno Henrique, o Gustavo Scarpa na armação, nas beiradas Dudu, Zé Rafael e Daverson. Pelo menos esse pode ser o time do Palmeiras. A repetição pode acontecer pela primeira vez na vida de Mano Menezes no comando da Sociedade Esportiva Palmeiras. Lembrando ainda que o Luiz Adriano já está recuperado de um problema muscular, treinando normalmente. De repente o Luiz Adriano pinta no banco de reservas como opção para o decorrer da partida. Mas eu tô achando que vai jogar esse carinha aí, ó. O menino maluquinho que chegou chegando hoje no treinamento, que foi fechado para a imprensa. Luiz Adriano é mais jogador que o Daverson, mas o Daverson jogou muito contra o São Paulo. Isso que eu ia falar, Vitor, contra o São Paulo, tecnicamente eu não gosto do Daverson. Ninguém gosta, até porque ele não tem técnica, né? Mas contra o São Paulo... Ele incomodou pra caralho. Aquilo que você falou, não tinha técnica, mas o que ele fez... Foi um dos melhores jogadores do Palmeiras, junto com o Felipe Melo e o Dudu. O Luiz Adriano, quando voltar, claro, vai ser titular, ele é melhor. Mas o Daverson tá com crédito nesse jogo. Agora, eu acho esse jogo muito difícil pro Palmeiras, esse jogo com o Ceará. O Palmeiras tem encontrado dificuldade contra time assim. O Ceará vai se fechar, tem que garantir qualquer coisinha para ver se escapa do rebaixamento. Mas é claro que é favorito, mas eu não acho que vai ser moleza esse jogo. E pela primeira vez, eu acho que o Mano vai fazer uma coisa legal. Ele vai repetir a equipe, a escalação. Isso é muito bom para os jogadores e para o treinador, Michele, porque o jogador ganha um clássico, ganha confiança. Agora o critério da bola tem que permanecer no time. Não fica cansado? Não. Quarta e domingo, dá e quando ganha, né? Quando ganha não cansa. Time que ganha não cansa, não machuca. Jogador gosta de jogar, Michele. E esse campo encharcado aí atrapalha, né? Aí não, né? Isso aí teu time ruim não pode jogar no campo desse. Mas os jogadores tinham que ter falado para parar o jogo, né? Mas aí é o árbitro, né? E foi ao contrário, ele chamou os capitães e eles não quiseram. Os capitães e os capitães não quiseram. Não quiseram, Aí o árbitro foi flexível, se ele chamou e não, perguntou... Não quis assumir a bronca sozinho, é isso. Olha, o Carille ainda é o treinador do Corinthians, pelo menos até domingo no jogo contra o Flamengo. O técnico campeão brasileiro em 2017, tricampeão paulista, concedeu entrevista coletiva hoje, falou sobre a questão da multa contratual e demonstrou vergonha sobre o atual momento da equipe. Pensativo e com a cara fechada. Fábio Carille anda pra lá e pra cá. A pressão sobre ele é grande. O sentimento do treinador não é diferente do torcedor. Vergonhoso, né?
Parece que não é um time treinado, parece que é um time que se junta no vestiário e vai para o jogo. Falta de vontade e raça, em momento algum está faltando, então, mas tecnicamente a gente tem que ser melhor. São 7 jogos seguidos sem vencer e, para piorar, o próximo adversário é o líder Flamengo, imbatível há 20 partidas, quase 3 meses sem perder. Num campo distante da imprensa, ele reúne 11 jogadores. Como novidade, Ramiro e Matheus Vital. Seria a chance de Pedrinho jogar centralizado? Não é por dentro, não. Fazendo o Ramiro ali, deixando ele um pouquinho mais com liberdade da direita para dentro. Essa é a ideia. Vai ter uma mudança do que foi feito hoje. Já é certo. Fábio Carilli trabalha para tentar arrumar o Corinthians, mas depois da derrota para o CSA em Maceió, ele admite que pensou em sair. Quero agradecer todo o ibope de ontem, né? O que foi falado, de dia do fico e dia de não fico e não sei o quê. Está sendo o primeiro momento, em 2 anos e 10 meses, 2 anos e 11 meses como técnico, e eu tenho que enfrentar. É claro que pós-jogo você pensa um monte de coisa, mas na viagem, durante a noite, ontem à tarde, já comecei a planejar o jogo de domingo. A decisão pela permanência tem a ver, segundo Fábio Carilli, com o respaldo da direção. Ele nega que as dificuldades financeiras vividas pelo clube sejam o motivo principal para ele ficar no Corinthians, por causa da multa rescisória prevista em contrato. Quem deve 450 deve 470. Então, se o Corinthians acha, não é o dinheiro que vai me prender aqui. Dívida se faz o tempo todo, parcela em 350 vezes igual a Casas Bahia e segue. Então, não fica achando que é o dinheiro que te prende ou não. Contratos são para ser cumpridos. Quando eu saí do Corinthians, eu não perguntei se o Corinthians abriria a mão da multa, eu paguei. O treinador até faz coro com o André Sanches, o presidente do Corinthians, que depois do jogo contra o CSA, reclamou da apatia dos atletas e disse que o time parece que já está de férias. Depois que a gente atingiu 41 pontos, que já não corria risco nenhum mais, chamou muito a atenção assim, a concentração dos atletas. Está sendo um desafio para mim. Motivar esses jogadores e entender que aqui o Corinthians você tem que estar bem todos, estar bem sempre, e que a gente tem mais 9 jogos a partir de agora e temos que fazer o nosso melhor. O desafio é fazer os jogadores se motivarem nas rodadas que faltam para que o Corinthians possa brigar até o final pela vaga na Libertadores. Mas apesar de todas as dificuldades encontradas até agora e do mau futebol que vem sendo apresentado, Fábio Carilli não vê seu trabalho como ruim. É um trabalho bom, né? Dentro das condições do Corinthians. Eu sou muito grato por tudo que o Corinthians fez. Acho que veio até jogador a mais do que eu imaginava. Foi um ano de reconstrução, faltando algumas características no nosso elenco, isso é claro, né? Então considero um ano bom, mas que poderia ser melhor. Bom, ele não quer abrir mão da multa, né? Tem isso também. O Corinthians está esperando uma saída amigável do Carilli, mas pelo visto aí ele não quer também abrir mão da multa, é um direito dele, Nem tá deve, certo. Eu acho que não deve. E a multa parece que está em torno de 3,5 milhões de reais, era 6 milhões. Agora ele fala assim que deve 450, deve 451. Sim. Então deve ser de 1. Sei lá, quase 1 milhão. Não, eu também não sei. Bom, enfim, e aí? Bom, eu acho o seguinte, primeiro, o cara ele desaprendeu? Acho que não. Não. Deixou de conhecer o Corinthians? Pelo contrário, conhece cada vez mais. O problema é que o time não joga. Não joga. A gente vê um time morto, um time que não tem pegada, que não tem vontade. E aí eu pergunto ao meu amigo Miller, que é um cara que está dentro lá, falou-se assim, o cara ele perdeu o vestiário. Depois daquela declaração, não lembro que jogo foi e tal. Tá bom. Então, quando o cara, em tese, digamos que perdeu o vestiário, se é que isso existe, o cara pode boicotar o trabalho? O cara pode tirar o pé? Olha, Flavito, eu não acredito que o Carilli tenha perdido o vestiário. Até porque ele é um cara honesto, simpático e competente, né? Mesmo que é contestado o seu esquema de jogo, ele é tricampeão paulista atualmente, né? Todo mundo sabe disso. Então o que acontece? Os jogadores, como eu disse no Mesa Redonda no domingo passado, eles têm que esquecer o treinador agora, esquecer as declarações do Andrés lá em Maceió. Eles têm que pensar que eles têm que assumir essa responsabilidade e jogar mais. O Carilli tem que mexer no time? Tem. Acho que o Carilli o menos culpado dessa atual fase do Corinthians. O maior culpado é o jogador dentro de campo. Eles não estão fazendo por onde? O Carilli treina o time, ele tem esquema de jogo, ele ensaia jogadas, tudo isso. O time do Corinthians é experiente, é um time tarimbado, é um time tecnicamente bom.
Mas só que os bons jogadores não estão rendendo. E quando o jogador não rende, o cara ele tem toda essa supremacia de mudar o jogador, tirar um, colocar outro. Quer dizer, tem que mexer no elenco, sim. Agora, os jogadores do Corinthians precisam tomar uma iniciativa positiva a partir do próximo jogo contra o Flamengo. Que será difícil, Michele, porque o Flamengo é o melhor time do Brasil. Dificilmente o Flamengo joga 2 partidas mal. O Flamengo não oscila quase dentro de campo, no campeonato. Então, como é que vai fazer? Perder para o Flamengo vai tirar o Carille? Vai ser uma grande besteira. Porque o Andrés disse assim, olha, eu garanto o Carille, mas até o Flamengo? Ou o Flamengo vai permanecer? Eu permaneceria como o Carille. Perder do Flamengo é normal. Exatamente. O problema é a maneira como está jogando. Se o time se matar em campo e perder, faz parte, o Flamengo é melhor. Isso. Agora, o jogo contra o CSA, se o CSA, se o Corinthians tivesse jogado contra qualquer time, ele perderia. Ele jogou para perder. Mas eles estão em slow motion, sabe? Isso aqui não pode, cansado, né? Parece que não dormiu, ficou até de madrugada assistindo série no Netflix. E aí vem o nosso quadro. E a culpa é do treinador? E a culpa é do treinador? Quer dizer, mas não é possível. Você faz o quê com esse... Vai com tridente ali pra Não, espetar? eu faria mudanças no time. Se eu fosse o Carille, eu faria mudanças. Os caras todos reservas. Eu colocaria o maior número de jogadores possíveis, porque quando você vê o time do Corinthians, a maioria tá mal. Não é que você tem que pontualizar um jogador que jogou mal na última partida contra o CSA. Não, o time inteiro foi mal. Como o time inteiro foi mal, você pode fechar o olho e escolher, esse, vou fazer 3, 4 mudanças. Até porque o jogador reserva, ele joga com o titular, ele treina com o titular, e ele sabe o que o treinador quer dentro de campo do seu time. Pior que tá, não fica. Exatamente. Não é possível jogar com esse sono que jogou contra o CSA. Estava na cara que ia perder, era uma questão de tempo pro CSA fazer gol. Estimula... O Apodi deitou no jogo, foi o melhor jogador em campo. Estimula os reservas, Michele, estimula os reservas. Contra o Flamengo mesmo, coloca lá, dá moral pro jogador, fala, você, a partir de hoje é meu titular. Vai lá e prova que você tem condições de ser titular a partir do Flamengo. Não é aquele remédio para enjoo dá sono? Parece que é assim. Até no treinamento, se você olhar, a pessoa tá lenta. Você não viu o Andrés falando? O salário tá em dia. Então. Poxa vida, o já salário falou em salários altos. Tá caindo, né? Gente, se você... E ele falou em botar sub-20, não é uma coisa que me desagrade. Não é uma coisa que me desagrade. Não sou contra. Uma vez, o Oswaldo Teixeira Duarte, ele fez a noite... você lembra? Sim. A noite do Galo Bravo. Ele mandou 6 ou 7 jogadores embora, os jogadores mais badalados. Mandou todo mundo embora, manteve o técnico. Sabe o que aconteceu no ano seguinte? Portuguesa foi campeã. Sabe aquela que não quer jogar, cai fora. Aposta em quem quer. Os caras estão jogando no Corinthians, É que os valores aqui, Michele, no Brasil... O Corinthians está se abafando com aquele... Sabe o que acontece, Flavito? Os valores no Brasil são invertidos. Na Europa, o jogador mais bem remunerado, ele joga mais, é mais regular e é mais decisivo para sua equipe. Messi, Cristiano Ronaldo, De Bruyne, etc, etc. No Brasil é o inverso. O jogador mais bem remunerado aqui, ele não joga nada. Ele renova o contrato Pato no São Paulo, Daniel Alves no São Paulo, Lucas Lima no Palmeiras. Eles são os mais bem remunerados do Brasil e não estão jogando nada. E o mais engraçado, Miller, o Guardiola tem uma frase espetacular. Ele fala assim, olha, ninguém entra em campo com obrigação de ganhar. Sim. Tem obrigação de se matar em campo. Exatamente. Ganhar ou perder pode ser uma circunstância do jogo. Eu exijo que o cara dê o máximo. É o que a Gaviões está exigindo aí dos jogadores do Corinthians também. Tem que dar o máximo. E ninguém é bobo Esse negócio de peso do jogador. Sabe, se você perde 2 quilos pro jogo, por que você perdeu 1,5 hoje? Exatamente. Ninguém é bobo hoje. Tem que correr. Todo mundo sabe quando o time está bem e quando está mal. O Corinthians contra o Independente, eu falo isso aqui, eu tô aparecendo no Celso quando repete as coisas. Contra o Independente Del Valle, caiu de pé. Jogou bonito no segundo jogo. Lá, e mereceu a vitória. Não vai dar, não e mereceu a vitória. Mereceu. Agora tem vezes que... Agora tem 7 partidas que o time não tá jogando nada. Sei lá. Bom, WhatsApp na tela. Fala, Michele, galera da bancada. Sou Adriano, daqui de Belém do Pará, torcedor do Clube do Remo. E Flamengo vai ganhar com certeza o Corinthians, devido ao grande futebol do Flamengo. Um abraço. Olá, tudo bem? Rogério, de São Miguel Paulista, Jardim La Pena. E Maiara? Pra mim vai dar empate. Pra mim vai dar timão. Tchau, abraços. Boa noite, Michele. Boa noite, amigos da Gazeta Esportiva. O Corinthians vence o Flamengo, sim. Vamos dar a volta por cima. Vai, Corinthians. O Alex de Itaquera, Zona Leste. Valeu, turminha. Vamos para a enquete. A gente perguntou se o Corinthians consegue vencer o Flamengo no domingo e espantar a crise. Espanar a crise, né? A galera respondeu que não. É usante aqui, né? 56% dos votos. Vai espantar. Eu não sei, viu, gente? Olha, deu a sensação agora que vai dar Flamengo.
tendo visto aquilo ali, aquele jeito que eles estavam treinando. Acabou, galera. Domingo tem mesa redonda a partir das 9 da noite. Vai ser sensacional. Com Canuto, Márcio Canuto e Amaral. Não, vai ser muito Amaral bom. vai estar domingo aí? Maralzinho, o Zóio Torto. Esse tem tanta história quanto o Vampeta. Mas então, o Vampeta vai estar também, você também, Márcio Canuto. Nós vamos, olha, vai ser um programa diferente e vamos diretamente da Vila, hein? Acabou o jogo do Santos, a gente entra de lá. Vamos ver o que terá a dizer o nosso Jorge Sampaoli. E direto do aeroporto, pegando o desembarque do Corinthians. Para a vitória ou para a derrota, Opa, você acompanha aqui maravilha. ao vivo no Mesa Redonda, Muito tá? bom, muito Domingo, 9 da noite. Não liga às 9h10, não. Liga às 9. Bota o celular para despertar e lembra. É isso aí. Acabou. Encerramos o Gazeta Esportiva homenageando, vamos ver quem, olha lá. Toda vez, essa pessoa, Anthony Kiedis, é o vocalista?